Olá, queridos, com muita alegria, nós estamos começando hoje, o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Nós temos neste capítulo vários personagens que nos inspiram. Nós temos inúmeros exemplos de fé. Como esses homens mudaram a sua própria história, como esses homens mudaram a história do contexto em que viviam e assim por diante. Mas antes de entrar mencionando a experiência desses personagens, eu quero mencionar aquilo que mudou a vida deles, que mudou a sua história, que foi o elemento chamado fé. Foi pela fé que eles obtiveram bom testemunho. E este capítulo 11, ele começa exatamente definindo o que é fé. O que é fé para você? O que é fé? Então ele define assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. É pela fé que nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É pela fé que nós cremos que as coisas tomaram a forma que tomaram mediante a declaração de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus. Deus disse: haja, e as coisas começaram então a surgir, a aparecer da forma que ele determinava. Então tudo isto é pela fé. Tudo isto é pela fé. Então a fé traz para o presente as coisas que Deus já preparou para nós no futuro. Isto é fé, não é? Ela as torna reais agora. Então, fé não é um mergulho cego no escuro. Não, não é. Não é aquela fé cega. A fé, ela tem um fundamento. Ela se baseia na mais clara luz que Deus pode dar ao homem e nas suas inabaláveis promessas. De maneira que a fé é o alicerce da vida cristã. O crente, a vida do crente repousa sobre a fé que ele tem em Deus. Então, a fé é este elo de ligação com o Senhor, de maneira que nós vamos ler um pouquinho mais à frente, lá no versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que creem que Deus existe devem entender, compreender que Ele é um Deus galardoador, que Ele é um Deus abençoador. Então Deus, Ele nos desafia a exercer fé nele, crer em cada uma das suas promessas, crer em tudo aquilo que Ele disse, porque Ele é a verdade. Ele era a verdade, Ele não pode mentir. Então, pela fé, nós cremos e nós recebemos cada uma de suas promessas.